Olá, eu sou Sandriana. Bem-vindo ao Módulo 3, Seção 5. Nesta lição, vamos falar sobre o que significa agir como um adulto dentro do sistema americano. Esta lição é importante porque muitas pessoas chegam aos Estados Unidos achando que a parte mais difícil é entrar. Às vezes, entrar é difícil, mas permanecer estável, confiável e funcional dentro do sistema é o desafio mais profundo. O livro apresenta esse ponto com muita clareza. Os Estados Unidos não exigem que você se torne uma pessoa diferente, mas exigem que você haja como um adulto dentro de seus sistemas. O que isso significa? Significa entender que as instituições não se movem principalmente pelas suas intenções. Elas se movem por registros, prazos, procedimentos e provas. A introdução do livro diz que os resultados da migração são governados menos pelo otimismo e mais por escolhas, status legal, hábitos de documentação, língua e pela capacidade de funcionar de forma eficaz dentro das instituições americanas. Também diz que as instituições, ao contrário das pessoas, não se importam com as suas intenções. Isso não é crueldade, é estrutura. E quanto mais rápido um aluno entende isso, mais seguro e mais forte esse aluno se torna. Então, vamos definir isso com clareza. Agir como um adulto significa ser legível. No sistema americano, ser legível significa que a sua vida faz sentido no papel. Seus documentos combinam entre si. Seus registros estão organizados. Seus prazos são respeitados. Seu endereço está atualizado. Seu histórico de trabalho, seus registros escolares e seu status legal podem ser verificados. O livro diz que uma nova vida nos Estados Unidos é construída por meio de provas, documentos de identidade, histórico de emprego, contratos de aluguel, registros fiscais, registros escolares e hábitos cívicos comuns que reduzem problemas desnecessários e aumentam a credibilidade. Isso importa porque um sistema não pode funcionar na base da impressão e do improviso emocional. Uma tragédia empolgante para quem prefere viver no improviso. Agir como um adulto significa lidar com responsabilidades rotineiras sem drama. O livro enfatiza a conformidade rotineira repetidamente. Isso inclui coisas como informar mudanças de endereço quando exigido, responder a notificações, respeitar prazos, declarar impostos e manter registros. Essas tarefas não são glamourosas, mas fazem parte do que torna a vida estável. Muitos problemas evitáveis começam de maneiras muito comuns. Um documento nunca foi salvo, um formulário nunca foi enviado, um endereço nunca foi atualizado, um prazo foi ignorado porque a vida ficou corrida. O sistema americano costuma ser implacável exatamente nesses lugares comuns, não porque seja emocional, mas porque é processual. Agir como um adulto significa separar sentimentos de procedimentos. Este é um dos ajustes mais difíceis para alguns recém-chegados. As pessoas podem sentir que uma regra é inconveniente, impessoal ou severa demais. Às vezes é mesmo, mas o sistema normalmente ainda exige conformidade. O livro diz que boa vontade não substitui documentação, prazos ou conformidade com o procedimento. As instituições recompensam clareza, consistência e prova. Então, maturidade dentro do sistema significa isto. Você não constrói sua vida com base em como as coisas deveriam funcionar em um mundo ideal. Você a constrói com base em como elas realmente funcionam no mundo em que você entrou. Agir como um adulto significa respeitar regras e hábitos do dia a dia. O livro também amplia essa ideia para além da lei formal. Ele observa que há regras mais suaves de costume nos Estados Unidos: pontualidade, aplicação impessoal das regras e hábitos diários como filas, recibos e gorjetas. Quando respeitados, esses hábitos ajudam as pessoas a conquistar confiança mais rapidamente. Isso é importante, porque maturidade na América não é apenas legal, também é comportamental. Você chega no horário, você cumpre sua palavra, você lê o que assina. Você não presume que toda regra é negociável. Você não confunde simpatia com flexibilidade. Em muitas situações, agir como um adulto simplesmente significa ser confiável. Confiável com documentos, confiável com dinheiro, confiável com o tempo, confiável com a comunicação
Esse tipo de pessoa se torna mais fácil de confiar. E em uma sociedade guiada por sistemas, a confiança muitas vezes cresce mais da confiabilidade do que do carisma. Agir como um adulto significa planejar em vez de improvisar. O livro contrasta repetidamente estrutura com improvisação. Ele argumenta que a migração tem mais chance de dar certo quando é guiada por conhecimento, hábitos legais e relações duradouras, e não apenas por improvisação. Essa lição também se aplica à vida diária. Um aluno ou recém-chegado maduro pergunta: o que é exigido aqui? Qual é o prazo? Que prova eu preciso? Quem é responsável? O que acontece se eu ignorar isso? Essas perguntas não são sinais de medo. São sinais de maturidade operacional. Agora vamos tornar isso prático. Um aluno que está agindo como um adulto dentro do sistema americano normalmente fará estas coisas: manter documentos em ordem, responder a notificações oficiais, acompanhar prazos, pagar impostos quando exigido, conhecer as regras ligadas ao status, ao trabalho, à escola e à moradia, evitar acordos informais que criem confusão legal, chegar no horário, fazer perguntas antes de cometer erros caros. Um aluno que se recusa a adotar esses hábitos ainda pode ser cheio de energia, esperança e disposição para trabalhar. Mas energia sem estrutura vira caos muito rápido. Essa seção é, na verdade, a conclusão de todo o módulo. Direitos importam, regras de trabalho importam, documentos importam, impostos importam. Mas por baixo de tudo isso, existe uma lição mais profunda. Uma vida estável nos Estados Unidos depende de sua capacidade de funcionar como um adulto responsável dentro de sistemas que valorizam prova mais do que promessas. Agir como um adulto dentro do sistema americano não significa perder sua identidade brasileira. Não significa se tornar frio, não significa se tornar outra pessoa. Significa se tornar organizado o suficiente, disciplinado o suficiente e realista o suficiente para proteger o seu futuro. Significa entender que seriedade é uma forma de autorrespeito. Não espere uma crise para se tornar responsável. Não espere punição para se tornar organizado. Não espere o fracasso ensinar o que a disciplina rotineira poderia ter ensinado antes. Aprenda o sistema. Respeite o processo. Guarde provas. E siga pela sua nova vida como alguém que está construindo algo duradouro. Este curso usa como livro-texto Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong. Para se aprofundar neste tema, leia o livro junto com o curso. A própria ementa identifica esse livro como o texto base do curso, e esta seção segue sua estrutura de direitos, responsabilidades e adaptação prática.